O banho de sangue declarado pelo Maduro já começou. Já existem, né, relatos de mortes na Venezuela pelo próprio regime. Enfim, o resultado não foi diferente do que a gente imaginava, mas foi diferente do que o que a gente queria ter fé, esperança que fosse. Vamos entender o que está acontecendo na Venezuela. Presidentes se manifestaram e sabe, não sei, mas algo ainda me diz que dessa vez vai ter uma pressão muito maior contra o Maduro. Vamos começar a entender tudo isso. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixa o like aí pra gente, tá bom? Vem cá, pessoal. Isso aqui foi o início da apuração. A primeira urna, só para vocês terem noção, ontem tinha 390 votos para a oposição, González, contra 34 do Maduro. O resultado até então apurado, e foi o cabo Gilberto Silva que publicou, estava assim, ó: Venezuela será libertada do ditador sanguinário Maduro. A grande imprensa brasileira está calada, e ainda está calada. Não achei matéria nenhuma para gravar esse primeiro editorial de vocês, para vocês. Mas, até então, estava refletindo a boca de urna. 63% dos votos para o Edmundo Gonçalves e 32% dos votos, né, para o Maduro. Isso é o que se estava apurando até um dado momento. Depois, o jogo mudou. Aconteceu o seguinte, dá uma olhada nessa publicação do La Nación, jornal argentino. Temores de fraude. O governo de Maduro começa a adjudicar-se, né, ou seja, a tomar o triunfo sem números oficiais e com incidentes durante, né, o conteúdo lá, a briga que aconteceu, né, as eleições, a contagem, né. Então, começou a contagem antes dos números serem oficializados, enquanto o Gonçalves estava com 60% de votos a mais do que o Maduro já estava começando a festa da vitória. Estranho demais. Pois é. A Maria Corina, ela disse, olha, nós já ganhamos os estados, nós já ganhamos. Então, a líder da oposição denunciou fraude e diz ter vencido com 70% dos votos. A Maria Corina afirma que fiscais pararam de receber dados com 40% das urnas apuradas. Então, com 40% das urnas apuradas, dando vitória alta para o Gonçalves, tá? Enquanto ele tinha 66% contra 30% do Maduro, o Maduro já começou a comemorar e o boletim de urnas parou de chegar para a oposição. A oposição a Maduro diz que só teve acesso a 30% das atas eleitorais. Lembre-se, tem o boletim de urna e tem as atas eleitorais. As atas não foram entregues. Integrantes do bloco de oposição ao presidente Nicolás Maduro denunciaram irregularidade na apuração dos votos na eleição presidencial na Venezuela. As urnas foram fechadas às 19 horas no horário de Brasília deste domingo e o resultado oficial já foi divulgado, né? A ex-deputada Delza Solorzano e ex-secretária do Executivo da Plataforma Unitária Democrática, Omar Barbosa, deram coletivas de imprensa no comitê de campanha, alertando sobre a dificuldade da oposição em ter acesso às atas de votação de cada zona eleitoral. Barbosa informou que até as primeiras horas dessa segunda-feira, a oposição conta com dados de apenas de 30% das atas eleitorais do país. Ou seja, a oposição não tem como questionar e nem como argumentar que houve irregularidades. E aí, muitas coisas aconteceram, como, por exemplo, isso aqui. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela paralisou a transmissão das apurações em diversos centros. Eles pararam de contar os votos.
Fiscais foram expulsos, ou seja, as pessoas que estavam lá para fiscalizar, que não eram alinhadas ao governo, foram expulsos. Além disso, vítimas foram alvejadas por capangas de Nicolás Maduro. Teve o início do banho de sangue. Quando Maduro viu que ia perder, o banho de sangue se iniciou, né? E o Maduro reverteu, tomou no grito. Nunca esqueçam que o Lula trouxe o Maduro ao Brasil e o defendeu. E disse que ele era um homem bom, e o Lula, não podemos esquecer, chancelou, tá? Ele atuou como um verdadeiro fiador dessas eleições que aconteceram no país vizinho da Venezuela. Tanto é que nós vamos falar sobre resultado e sobre posicionamento do governo sobre isso, dos governos, né? Que eu vou apurar aqui com vocês. O Lucas Bov, deputado, ele publicou o seguinte: milicianos financiados por Maduro dispararam com armas de fogo e fogos de artifício contra eleitores que tentaram resguardar os boletins de urna. O amigo do Lula mostrando como é uma democracia relativa na prática. Assim funciona a democracia pujante. A realidade dos fatos é que houve intimidação escancarada contra os eleitores que queriam o fim, né, da ditadura do Maduro. A Maria Corina, ela deu uma entrevista também ao CNN espanhol. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado e o candidato presidencial Edmundo González não reconhecem a vitória, segundo o Comitê Nacional Eleitoral de Nicolás Maduro. Isso disseram em conferência à imprensa, tá? Então eles se manifestaram, disseram que não reconhecem de forma alguma e que foi fraudada. O Fred Rodrigues, ele fez um resumão, né? Um resumão para a gente entender o que aconteceu. As pesquisas de boca de urna mostravam o seguinte: o González com 61% dos votos. O ditador Maduro estava com 31%, era o que as pesquisas mostravam. As apurações parciais mostravam a todo momento González com ampla vantagem na frente. De madrugada, Maduro é declarado vencedor pelo Conselho Eleitoral com 51% dos votos. Vídeos de intimidação, sequestro de urnas e fechamento de locais de votação são fartos. Os governos legítimos do mundo não aceitarão calados essa farsa contra o povo. Saberemos agora quem são os fascistas antidemocráticos que dirão em tom pomposo que Maduro venceu. E é preciso respeitar a democracia. O comunismo até pode entrar pelo voto, mas nunca vai sair por ele, né? Maduro prometeu um banho de sangue se perdesse, e é psicopata o suficiente para cumprir a promessa. A Venezuela é um exemplo claro do perigo de deixar a esquerda tomar o poder, o que é diferente de ganhar as eleições, como disse o Dirceu. Não importa que 90% da população esteja contra o regime de Maduro. O poder está com ele e, infelizmente, há bajudadores de ditadores na própria vizinhança. O caminho para se livrar do comunismo é sempre árduo, frequentemente cheio de perdas, né? Então, assim, solidariedade total à Venezuela, e a gente sabe a dor que o pessoal da Venezuela está sentindo. Então, assim, está circulando, para quem entrar aí no X, para quem entrar no TikTok, para quem entrar no Instagram, no Facebook, você vai ver várias e várias cenas de venezuelanos chorando, né, devido ao resultado. O Partido da Causa Operária, comunista do Brasil, né, ele postou um vídeo da guarda venezuelana, né? E olha só o que ela diz. Você vai ler aqui as legendas, né? Escuta aqui o que eu vou te dizer na Venezuela. Mi país no
intervenir. Escucha, gringuito, ya estamos preparados. Con armamento ruso te estamos esperando. Vocês ouviram, né? Ei, Yankee, no meu país você não vai intervir. Escuta o gringuinho, já estamos preparados com armamento russo, né? Estamos te esperando. Ou seja, vocês sabem muito bem que é um governo, assim, altamente, sabe, ditador, violento, e é isso, né? É isso que o eleitor venezuelano tem que encarar, né, para derrubar a ditadura do Nicolás Maduro. Agora vamos entender a manifestação de presidentes. Vamos começar com o Milei, né? O Milei, ditador Maduro fora. Foi o cara mais contundente, né? Não vi o Trump ainda, se ele se manifestou. Vou procurar aqui ainda se o Trump se manifestou e trago para vocês. Mas o Milei foi o mais duro até agora. Ele escreveu o seguinte: ditador Maduro fora. Os venezuelanos decidiram terminar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória cachapante, né, da oposição, e o mundo aguarda que reconheça a derrota ao longo de anos de socialismo, miséria, decadência e morte. A Argentina não vai reconhecer outra fraude e espera que as forças armadas, desta vez, defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança em Latinoamérica, né? Ou seja, na América Latina. Então esse foi o posicionamento do Milei. O posicionamento do Luiz Lacalle Pou, né? Que é o presidente do Uruguai. Assim não era um segredo para vocês, e vão ganhar sem prejuízo dos resultados reais. O processo, até o dia da eleição e da votação, claramente estava viciado. Não se pode reconhecer um triunfo se não confia na forma e nos mecanismos utilizados para chegar a tal, né? Foi o que escreveu o Luiz Lacalle Pou, e você vê aqui, ó, todo mundo concorda com você, muito bem, presidente, me faz sentir orgulho desse presidente, né? O Lacalle Pou, sem sombra de dúvidas, no Uruguai é uma figura, sabe, muito querida pelo povo uruguaio. Também teve a manifestação do Gabriel Boric, presidente do Chile. Ele escreveu o seguinte: o regime de Maduro deve entender que os resultados que publica são difíceis de crer. A comunidade internacional e sobre todo o povo venezuelano, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigimos total transparência das atas e do processo. E os observadores internacionais não comprometidos com o governo deem conta da veracidade dos resultados. Do Chile, não reconhecemos nenhum resultado que não seja verificável. Parabéns! E aí é onde eu mostro para vocês a gigantesca diferença de uma esquerda radical com uma esquerda democrática, tá? Porque você tem que entender o seguinte: existe a esquerda radical? Existe. Mas existe a esquerda democrática. Existe uma direita que é extremista e radical? Existe. Mas a direita que nós defendemos é a direita democrática. E lá no Chile tem muitas coisas que nós não concordamos porque é um espectro diferente. É a esquerda, mas é uma esquerda racional, que não apoia ditaduras, que não reconhece resultados de ditaduras. Por seu lado, não é um chefe de Estado, mas vale a nós mencionar aqui, o Elon Musk. Ele, no seu perfil oficial, ele não se manifestou diretamente sobre a Venezuela. Diretamente, não. Mas ele repostou aqui uma publicação, a do Milei, dizendo que a ditadura venezuelana prefere terminar, né? Que o povo venezuelano prefere terminar com a ditadura e que não vai reconhecer o resultado. Então, o Elon Musk
já se mostra aqui mais um no combate à ditadura venezuelana aí. Por outro lado, teve presidentes que se manifestaram favoravelmente, como o Gustavo Petro, né, da Colômbia. Venezuela toma decisões democráticas. Qualquer que seja a sua vontade, será respeitada por meu governo. Ou seja, reconheceu Maduro, né? É mais um radical. Petro, Lula, Maduro pensam ideologicamente alinhados, né? Ideologicamente alinhados. E o engraçado é que o Maduro, nas críticas, né, criticou exclusivamente a Colômbia e o Brasil por não estarem mais aguerridos na defesa da ditadura venezuelana. Mas o Celso Amorim e o Brasil 247 não perderam tempo, né? Celso Amorim elogia a eleição venezuelana e reforça a importância de respeitar o resultado. Tô querendo muito ver a manifestação do Lula, tô querendo muito ver a manifestação, inclusive dos ministros, né, do TSS, eles vão se manifestar porque se manifestam sobre tudo. E a gente está esperando, literalmente, para ver, né, qual vai ser a manifestação deles. E agora o resultado? Qual é o desfecho, né, que seria agora para o povo venezuelano? O Von Serran, ele fez uma publicação. Democracia não existe onde pode ser manipulada. Sabemos que os verdadeiros representantes do povo não são eleitos onde existe ditadura, sendo ela do executivo, no legislativo ou no judiciário. E sempre fique claro, onde existir esquerda em qualquer nível, o mal prevalecerá. Cabe aos venezuelanos entrar no mesmo processo que o Brasil entrou, travar uma guerra política e uma cultural ao mesmo tempo. Mudar os livros, usar as redes e eleger as camadas mais baixas da associação de moradores à presidência da República. Todos os espaços devem ser ocupados. Eu não costumo discordar do Von Serran, mas aqui eu acho que não é suficiente. Tá? Eu acho que, literalmente, não se trata aqui da escolha das classes tomadas. A Venezuela, por si, já teve o melhor cabo eleitoral da direita por muito tempo. O povo venezuelano tem ódio do Maduro. Quer o fim do regime. O povo venezuelano sabe o quanto o chavismo destruiu a Venezuela. Então, não precisa mais tomar, as escolas, não precisa mais colocar a mentalidade de direita nas escolas, não vai resolver. Porque o poder lá é um poder que não vai largar, sabe, a cadeira presidencial nunca. Maduro perdeu. É óbvio, todo mundo sabe. Tem que ser muito burro, né? Agora, tem um problema. O problema é que aqui do Brasil, eu posso falar lá da Venezuela. Lá da Venezuela, o venezuelano não pode falar da Venezuela. Ou vai ser preso. Vocês sabem muito bem como é que acontece. Vocês sabem muito bem que tem coisa... Nesse tipo de regime não se pode sequer questionar. É cadeia, vai preso. Não é assim que funciona? Pois é. Então, agora, é esperar que um dia o povo se levante contra o ditador. E o dia que o povo se levantar contra o ditador, aí sim ele cai. É a única forma, né? A gente viu esse filme, a gente viu no Iraque, a gente viu esse filme acontecer em outros locais, né? E a gente espera muito, muito, né? A gente viu Muammar Gaddafi, a gente viu esse tipo de filme acontecer. Então só tem uma forma da democracia vigorar em regimes ditatoriais. É o povo. Porque o sistema não abre mão do poder. Tá bom? Pessoal, meio-dia eu tô de volta e a gente vai tratar do pronunciamento do Lula, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos ver se vai ter mais alguma informação sobre a questão da Venezuela. Fechou? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.